O eu deveria fazer uma auditoria da nossa psique para avaliar as nossas mazelas e misérias, avaliar os nossos conflitos, a nossa insegurança, a nossa dificuldade de gerir a nossa própria psique. Mas esse eu não foi treinado para fazer auditoria. Nós fazemos auditoria das nossas empresas, fazemos auditoria contábil, financeira, na área de produção, mas não fazemos auditoria da nossa própria psique. Não sabemos que devemos fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Inclusive, psiquiatras, psicólogos, que podem ser ótimos para ajudar os outros, acabam frequentemente não fazendo essa auditoria e, pelo fato de lidar com mazelas e misérias dos seus pacientes, não protege a sua emoção e também adoece com mais facilidade, tem mais propensão para transtornos psíquicos. Além do gatilho e das janelas da memória, existe um outro fenômeno chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, sem autorização do eu. Qual o objetivo? Produzir a maior fonte de entretenimento. A maior fonte de entretenimento é ou deveria ser não o sexo, a TV, o esporte, a literatura, a música, que são importantes, mas não deveria ser a fonte mais importante. Essas fontes são fontes colaterais. A fonte mais importante deveria ser o mundo das ideias, das imagens mentais, dos pensamentos produzidos pelo fenômeno do autofluxo. É ele que é responsável. No sonho, quando o eu repousa, no sono, quando o eu repousa-se, ele começa a produzir ambientes, circunstâncias, personagens e assim por diante. E durante o estado de vigília, ele é o grande responsável para você lembrar dos seus filhos, resgatar o futuro, ruminar o passado, criar circunstâncias, ambientes e assim por diante. O autofluxo tem um papel vital. Quando ele não consegue trabalhar uma série de imagens mentais, circunstâncias, ambientes para entreter, aspirar, inspirar, sonhar, fazer o ser humano sonhar, nós temos uma insatisfação de base inexplicável. Ainda que possamos ser aplaudidos e reconhecidos, nós vamos desertificar o território da emoção. E eu quero dizer isso, que os níveis de insatisfação são tão contraídos na atualidade, que a estabilidade da emoção é tão pobre e o nível de profundidade de prazer é tão diminuto que isso tem propiciado com que jovens e adultos no mundo todo partem para o uso de drogas. O Homo sapiens, nossa espécie, não está trabalhando os fenômenos mais importantes que nos torna exatamente sapiens, que nos torna seres humanos pensantes. Os fenômenos colaterais, os fenômenos coadjuvantes, os atores coadjuvantes que deveriam colaborar com o eu, para produzir entretenimento, criatividade, inspiração, eles têm conspirado contra a qualidade de vida, porque, tanto em termos de qualidade quanto em termos de excitabilidade, eles foram alterados. Eu quero dizer o seguinte, que no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano, e como nós temos um fenômeno que arquiva tudo automaticamente, como é que ele chama? Registro automático da memória. No centro da memória, chamado MUC, memória de uso contínuo, que deveria ser 1 a 2% da memória, que metaforicamente na cidade significa as farmácias que você frequenta, as ruas que você vai, os supermercados. Você frequenta no máximo 1 a 2% da cidade onde você mora, principalmente nas cidades médias e grandes. Na memória humana, nós frequentamos uma zona especial chamada MUC, memória de uso contínuo. Mas o excesso de informação na atualidade tem saturado o centro, estimulando o fenômeno do autofluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca antes vista, gerando uma síndrome que eu tive a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela e está na base do uso de drogas, uma das grandes causas. Essa síndrome se chama Síndrome do Pensamento Acelerado. Poderiam repetir, por favor? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. E eu quero dizer que a problemática drogas é apenas um dos graves problemas que estão se anunciando na atualidade.
A qualidade de vida nunca esteve tão baixa. Para vocês terem uma ideia, 80% dos jovens estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. E isso é gravíssimo, poderá contrair a criatividade, a mobilidade do pensamento, a ousadia, a capacidade de sonhar, de ter disciplina, assim por diante. 80% dos executivos são despedidos não por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades emocionais, o eu como gestor dos pensamentos, resiliência, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, assim por diante. Bom, a síndrome do pensamento acelerado, ela está na base de muitos transtornos, não apenas do estresse crônico, doenças psicossomáticas, mas também da farmacodependência e até mesmo de outros transtornos mais graves, como a depressão. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, devem desenvolver o último estágio da dor humana, que é, como eu disse, a depressão. A depressão é o último estágio da dor humana. Infelizmente, o número de pessoas que vão desenvolver ao longo do traçado da sua história é muito grande. E, de acordo com o Instituto Social de Pesquisas da Universidade de Michigan, pasmem, uma em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão. Pânico, ansiedade, farmacodependência, doenças psicossomáticas e assim por diante. O ser humano hiperpensante, ele agride constantemente o seu corpo, e na época eu me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 desenvolveu câncer. Hoje, pasmem, 1 a 4 a 5 pessoas. Aumentamos em 400% a 500%, e com os colegas que eu tenho desenvolvido pesquisas, inclusive ligado a Harvard, tenho dito que o ser humano, o eu que não é trabalhado para ser autor da própria história, ele pode agredir constantemente o seu cérebro e todo o seu corpo, e isso pode ser um fator também, junto com outros, que desencadeia ou acelera essas células egoístas que se multiplicam sem nenhum controle. Queridos amigos, essa é a situação do ser humano moderno. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Agora, uma outra coisa. Falei da síndrome do pensamento acelerado. Agora quero falar da síndrome do circuito fechado da memória, que também tive o privilégio de descobri-la, e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela. A síndrome SPA, ela leva a um baixo limiar para a frustração, uma incapacidade de lidar com contrariedade, uma dificuldade de traçar projetos de vida, estabelecer critérios saudáveis para ter uma mente livre e, consequentemente, em pessoas mais fragilizadas, talvez não na maioria de vocês, mas as pessoas mais fragilizadas, elas acabam usando o álcool etílico, que é uma substância socialmente aceita e comercialmente livre, a cocaína, o crack, que são drogas ilícitas, como fator para aliviar a sua ansiedade, ou então como fator para produzir prazer, já que há um déficit enorme de encantamento, de alegria, de satisfação nas sociedades modernas. Quero dizer também que a síndrome do pensamento acelerado pautou por baixo o nível de autorrealização.